Existe um tipo de pessoa que todo mundo acha ingênua. Ela fala o que sente, acredita no que ouve e por isso ninguém a leva a sério. Eu garanto que você já viu uma cena assim antes. Talvez num grupo de trabalho, talvez numa mesa de bar, talvez naquele almoço de família que se arrasta. Alguém começa a falar de um projeto novo, não de qualquer jeito, falando de verdade, com aquela empolgação meio desajeitada, de quem ainda não aprendeu a se proteger. Os olhos brilham, a voz sobe um tom. A pessoa conta o plano inteiro, sem calcular o que soa bem e o que soa bobo. E acontece uma coisa que ninguém combina, mas todo mundo entende. Uma sobrancelha levanta, alguém troca um olhar rápido com o vizinho da mesa, um sorriso de canto quase invisível. E alguém depois, quando a pessoa se afasta para pegar mais um refrigerante ou um cafezinho, solta em voz baixa. Coitado, né? Ele acredita mesmo nisso. E todo mundo ri. Aquele riso curto, cúmplice, que não é maldade, é reconhecimento. É o som de um grupo confirmando para si mesmo. Nós já passamos dessa fase. Nós sabemos como o mundo funciona. E olha, eu vou ser sincero com você. Nessa cena, eu provavelmente não era quem estava falando. Eu era quem trocou o olhar. Mas me diz uma coisa. Quando exatamente nós aprendemos a fazer isso? Porque criança não faz. Criança escuta uma ideia maluca e quer participar, quer entrar junto. Em algum ponto do caminho, alguém te ensinou que empolgação demais é constrangedor, que acreditar demais é perigoso e que a pessoa mais segura da sala é aquela que não se entrega. E você aprendeu bem, aprendeu tão bem que virou automático. Vamos supor uma coisa. Vamos supor que naquela mesa o único que não estava fingindo nada era justamente o cara de quem todo mundo riu. Que enquanto 6 pessoas calculavam a própria imagem em tempo real, o que falar, como reagir, quanto rir, uma única pessoa estava simplesmente ali, inteira, sem nada escondido. Então, quem é o louco nessa história? Essa pergunta não é minha. É de um homem que passou mais de 700 páginas testando ela. Fyodor Dostoiévski, escritor russo do século XIX, teve uma ideia que ele mesmo chamou de arriscada demais: criar um personagem completamente bom. Não bonzinho, não educado, genuinamente bom, sincero, compassivo, incapaz de manipular alguém. E ele soltou esse homem em uma sociedade mais calculista que conhecia e ficou observando o que aconteceria. O resultado é um dos livros mais desconfortáveis já escritos. E ele começa com o apelido que essa sociedade deu pro homem bom, logo no primeiro encontro. Eles o chamaram de O Idiota, o experimento mais arriscado da literatura. Antes de contar quem é esse homem, preciso te contar uma coisa sobre quem o criou. Dostoiévski escreveu esse livro numa fase complicada da vida. Estava fora da Rússia, fugindo de dívidas, perdendo dinheiro no jogo, com a saúde ruim e prazos apertados. E foi justamente nessa bagunça que ele decidiu tentar a coisa mais difícil que um escritor pode tentar. E ele escreveu numa carta para a sobrinha que queria retratar um homem positivamente belo, uma pessoa inteiramente boa. E ele mesmo reconheceu: não existia tarefa mais difícil no mundo, porque todos os escritores que tentaram isso antes tinham fracassado. Então ele fez diferente. Não escreveu um santo, escreveu um homem bom e o colocou no lugar onde a bondade não tem serventia nenhuma. E ele é um príncipe chamado Liev Nikolaevich Mitchkin. Ele chega em São Petersburgo vindo de um sanatório na Suíça, onde passou anos se tratando de epilepsia. Chega sem dinheiro, sem contatos, uma trouxinha de roupa na mão e com uma característica que vai definir tudo o que acontece depois: ele não tem máscara nenhuma. Mitchkin fala o que pensa, elogia sem segunda intenção. Se alguém o insulta, ele não revida. E pior, ele entende o motivo do insulto e sente pena de quem insultou. Quando alguém mente para ele, ele percebe, e mesmo assim trata a pessoa com carinho. Ele é, basicamente, aquele cara da mesa de bar do começo, só que o tempo todo inteiro, completamente bom, em todos os ambientes. E a sociedade de São Petersburgo não rejeita ele de cara, muito pelo contrário. No começo todo mundo se encanta, as pessoas acham ele curioso, refrescante, diferente, uma novidade. Convidam ele para jantares, riem das coisas que ele fala, acham graça naquela sinceridade estranha. Ele vira quase uma atração. Você já viu isso acontecer, aliás. É o que acontece com uma pessoa autêntica que chega num grupo novo. No começo, nossa, que pessoa transparente, que gente boa. Todo mundo adora. O problema começa depois, quando fica claro que aquilo não era uma fase. Porque uma coisa é a sinceridade como novidade divertida. Outra coisa é conviver com alguém que não mente nunca, que não faz um joguinho, que não entende ou finge não entender que existem coisas que se dizem e coisas que só se pensa. O encanto vira incômodo, o incômodo vira apelido, idiota. E tem um detalhe que é o coração do livro. Ninguém chama Mitchkin de idiota, porque ele é burro.
Ele não é burro. Ele lê, ele observa as pessoas melhor que qualquer um naquela sala. Ele percebe as intenções escondidas antes de todo mundo. Ele é chamado de idiota porque, sabendo de tudo isso, ele continua agindo bem. E é isso que a sociedade não consegue processar. Um cara que não sabe como o mundo funciona é ingênuo. Um cara que sabe exatamente como o mundo funciona e mesmo assim escolhe não jogar, esse é uma ameaça. Mas ameaça para quê exatamente? O que é que um homem bom pode fazer de tão perigoso numa sala cheia de gente esperta? Quando a doença é ser normal. A resposta é simples. Ele é perigoso porque é um espelho. Pensa comigo, quando todo mundo numa sala está usando máscara, a máscara vira invisível. Ninguém percebe que está usando, porque todo mundo está. É como estar num quarto onde todo mundo fala baixo. Você fala baixo também e nem nota que está fazendo isso. Entra uma pessoa falando num volume normal, de repente, todo mundo escuta o próprio sussurro. E a reação não é de gratidão, a reação é raiva, porque a presença de alguém sem máscara denuncia a máscara que todo mundo estava usando. Mitkin não acusa ninguém, não faz sermão, não julga, não fica apontando os outros e falando, vocês são falsos. Ele só existe do jeito dele, e isso basta para que cada pessoa naquela sala se sinta flagrada. E no livro mostra que ninguém perdoa quem faz você se sentir assim. Erich Fromm foi um psicanalista alemão que passou a vida estudando por que sociedades inteiras adoecem. Ele propôs uma ideia que dá nome exato para essa cena anterior, e que eu acho que é uma das mais incômodas da psicologia, a patologia da normalidade. É comum pensar em doença mental como uma coisa individual, uma pessoa desajustada num ambiente saudável, mas Fromm inverteu isso. E se o ambiente inteiro for doente, e se milhões de pessoas compartilharem os mesmos vícios, as mesmas defesas, o mesmo vazio? O que acontece? Segundo ele, é que ninguém percebe, porque medimos a própria saúde comparando com os outros. Se todo mundo à minha volta está exausto, cínico e anestesiado, então estar exausto, cínico e anestesiado é ser normal. Fromm chamou isso de defeito socialmente padronizado. Um defeito que, por ser compartilhado por todos, deixa de parecer defeito. Vira cultura, vira maturidade, vira... É assim que funciona. E o diagnóstico se inverte de vez. E numa sociedade adoecida, quem está saudável é quem parece doente. Vamos voltar para Petersburgo. E com essa lente, o livro inteiro muda de cor. Aquelas pessoas todas, elegantes, cultas, articuladas, vivem um cálculo permanente. Cada frase é medida, cada gentileza tem preço. Cada relação é um investimento com retorno esperado. E isso, para elas, não é doença, é competência social. Mitkin não faz nada disso, e é ele quem recebe o diagnóstico. Numa noite, um grupo de aristocratas decide brincar de um jogo. Cada um vai contar em voz alta a pior coisa que já fez na vida, a coisa mais suja mesmo, sem enfeitar. E acontece o previsível. Um por um, eles contam histórias que na verdade os fazem parecer interessantes. Confissões calculadas. Pecados escolhidos a dedo para render uma boa história e nenhuma vergonha de verdade. O jogo da sinceridade absoluta vira mais uma rodada de performance. Ou seja, nem quando são oficialmente convidados a dizer a verdade, eles conseguem. A máscara já não sai mais. E isso tem um preço. O preço aparece justamente nas pessoas do romance que jogam melhor do que todo mundo. Os espertos sempre pagam a conta. Se a esperteza fosse mesmo o caminho, os espertos do romance estariam bem. Mas vamos ver como eles terminam. Comecemos por Ganya. Ele é o retrato do sujeito ajustado. Trabalha, tem boas maneiras, sabe falar com quem precisa, calcula cada passo da própria ascensão. E ele topa se casar com uma mulher que não ama, por 75 mil rublos. E ele sabe que estão comprando ele, sabe que todo mundo sabe e aceita porque na cabeça dele isso é ser realista. Num dia, numa sala cheia de gente, Nastassia Filipovna, com quem Ganya iria se casar, pega um maço de 100 mil rublos e joga na lareira acesa e diz pro Ganya, é seu, se for tirar de lá com as próprias mãos. Para você ter noção do tamanho da quantidade desse dinheiro, Dostoiévski recebeu 7 mil rublos para escrever o livro inteiro. A personagem dele queima 14 vezes isso numa única noite. Então todo mundo naquela sala entende o que está acontecendo. Ela não está oferecendo dinheiro, está oferecendo um espelho. Está mostrando o quanto vale a dignidade de Ganya em frente a todas aquelas pessoas, em rublos. E Ganya não se mexe, fica parado, branco, tremendo e por fim desmaia. Mas não desmaia por nobreza, desmaia porque as duas coisas que ele mais quer, o dinheiro e a imagem do homem digno, não cabem no mesmo gesto. O cálculo que organizou a vida dele inteira trava.
ali, na frente de todos. Agora, por que uma pessoa chega nesse ponto? Alfred Adler, médico e psicólogo austríaco, tem uma resposta que explica não só o Gania, mas aquela mesa de bar lá do começo. Para Adler, todo mundo carrega uma sensação de inferioridade. Não é doença, é ponto de partida. Nascemos pequenos, dependentes, incapazes, e a vida inteira é feita de tentativas de compensar isso, de sair da posição de baixo e chegar numa posição melhor. O problema é quando essa busca fica torta, quando a pessoa não consegue subir construindo alguma coisa. Ela descobre um atalho, rebaixar quem está do lado. Não precisa crescer se der para encolher os outros. E é um atalho barato, rápido e imperceptível. Aquela sensação quentinha que dá quando alguém se expõe demais e você não. Por um segundo você é o mais lúcido da sala. Não fez nada, não construiu nada, não arriscou nada. E mesmo assim, saiu por cima. Adler tem um nome para isso. Chamou de busca de superioridade, pelo lado inútil da vida. É a subida que não leva a lugar nenhum, porque depende de ter sempre alguém embaixo. E Adler foi além. Dizia que a saúde mental de uma pessoa se mede por uma coisa só: o quanto ela é capaz de se interessar genuinamente pelos outros. Ele chamava isso de interesse social. Consegue ver o outro como companheiro de base para viver bem. Quem só consegue ver o outro como rival ou plateia vive num campo de batalha permanente, mesmo sozinho em casa. Pelo critério de Adler, o mais saudável do romance inteiro, disparado, é Mitchkin. E os espertos vão mal em todas as contas. Rogodin ama Anastácia, com uma intensidade que impressiona, mas o amor dele não quer conhecer ela, quer ter. Ele não pergunta quem ela é, pergunta de quem ela é. E a própria Anastácia é o caso mais triste do livro. Ela foi destruída por um homem quando ainda era menina, e cresceu convencida de que estava suja. Então, quando aparece Mitchkin, um homem que a trata com respeito e a enxerga inteira, ela faz o que parece impossível, foge dele. Porque aceitar aquele respeito significaria admitir que ela merecia coisa melhor na vida. E isso dói mais do que continuar se punindo. Cada um deles é inteligente, cada um deles lê as pessoas, calcula, antecipa e cada um deles se destrói. Enquanto isso, o único que não destrói ninguém é o cara que todo mundo apelidou de idiota. O que você pensa quando alguém é gentil? E se você estiver do lado errado dessa história? Não como vilão, mas através de uma coisa que você faz todo dia, talvez sem perceber. Pensa na última vez que alguém foi gentil contigo, sem motivo aparente. Um elogio que veio do nada. Uma oferta de ajuda de alguém que não devia nada para você. Qual foi o teu primeiro pensamento? Se for parecido com o da maioria, foi alguma versão de o que essa pessoa quer. E olha que interessante, esse pensamento veio antes de qualquer prova. Você não tinha nenhuma evidência de segunda intenção. Você só assumiu, porque em algum momento da vida você concluiu que gentileza gratuita não existe. E que quem age assim, ou quer qualquer coisa, ou é ingênuo demais para ser levado em conta. Essa suspeita automática tem um nome no romance, e é exatamente o que a sociedade de Petersburgo sente do Mitchkin. Só que eles não param na suspeita. Tem um momento do livro em que aquela gente toda decide testar ele. Fazem uma armação, montam uma situação constrangedora, expõem o príncipe na frente de todo mundo, meio como quem cutuca o bicho para ver se ele morde. Porque ninguém acredita que aquilo seja verdadeiro. Todo mundo quer flagrar a hora em que a máscara cai. E aparece um sujeito igual aos outros. E a máscara não cai, porque não tem o que cair. E é justamente isso que faz eles o odiarem de vez. Não é o comportamento dele que incomoda, é a impossibilidade de reduzir ele ao tamanho dos outros. E existe outra história de um sujeito que fala a verdade, que ninguém quer escutar e vira piada por isso, bem mais antiga que Dostoiévski. O louco que ninguém quis ouvir. Pouco mais de 10 anos depois de O Idiota ser publicado, Friedrich Nietzsche escreveu uma cena que parece uma história contada de outro jeito. Ele descreve um homem que aparece na praça do mercado, em plena manhã, carregando uma lanterna acesa. O homem grita uma verdade que ninguém quer ouvir, sobre algo que todos ali já tinham feito sem perceber. E a reação das pessoas na praça não é debate, não é raiva, é gargalhada. Eles riem, fazem piada, perguntam se ele perdeu alguma coisa. E o homem entende que chegou cedo demais. Não é que estivessem discordando dele, é que eles nem tinham como escutar. Nietzsche chamou esse personagem de o homem louco, e a escolha da palavra não é acidente. Quem carrega uma verdade que o grupo ainda não suporta ouvir não é tratado como adversário, é tratado como caso perdido, porque o riso é a forma mais barata de não precisar responder nada. E Nietzsche era leitor de Dostoiévski. Chegou a escrever que ele foi o único psicólogo com quem teve algo a aprender. Não é coincidência que os dois tenham desenhado a mesma cena.
o homem tentando falar sério no meio de uma plateia que já decidiu rir. E essa cena não começou com Nietzsche, ela é bem mais velha que isso. Uns 2.400 anos atrás, Platão descreveu um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna. É o famoso mito da caverna de Platão. De costas para a saída, olhando para uma parede a vida inteira. Na parede passam sombras, e como elas nunca viram outra coisa, aquilo para elas é o mundo inteiro. Não é uma ilusão que elas escolheram, é a única realidade que conhecem. Até que uma delas se solta e sobe. Do lado de fora encontra o sol, as coisas de verdade, e entende que passou a vida assistindo às sombras. E aqui vem a parte que interessa. Ela volta para a caverna para contar. Só que ao voltar para o escuro, os olhos dela já não funcionam ali dentro. Ela tropeça, erra, não consegue mais acompanhar o joguinho de adivinhar as sombras, coisas que os outros fazem muito bem. E a conclusão do grupo é imediata. Subir estraga a vista. Melhor ninguém tentar. Não chamam a história de quem saiu da caverna de mentirosa. Chamam de ruim, estragada. E é isso que acontece com Mitchkin. Ele não é inadequado por ser incapaz. Ele é inadequado porque parou de jogar o jogo das sombras. E quem parou de jogar sempre parece desastrado para quem continua jogando. E Platão termina essa cena de um jeito duro. Ele diz que, se pudessem, os prisioneiros acabariam com quem tentasse tirar eles dali. Agora volta lá pro começo. Naquela mesa, aquele riso curto que todo mundo deu quando o cara se empolgou com o projeto dele. Não era maldade. Ninguém ali queria destruir ninguém. Era só uma forma rápida e educada de não ter que levar aquilo a sério. Porque levar a sério custaria alguma coisa. Talvez admitir que você também já teve um projeto assim. Talvez lembrar de quando você ainda falava desse jeito. O riso não é sobre ele, nunca foi. O riso é sobre a parte de você que ainda queria ser assim e que você aprendeu a manter em silêncio. Essa proteção não desliga. Você não escolhe desconfiar só de quem merece. A desconfiança vira um modo padrão e ela custa caro, porque a mesma barreira que impede você de passar vergonha impede você de se aproximar de alguém. Então talvez Mitchkin não era ingênuo demais. Talvez seja o que aconteceu com você para que uma pessoa tenha virado sinônimo de idiota na sua cabeça. Mas vamos voltar um pouco. Logo no começo, ainda inteiro, Mitchkin conta uma história para umas moças. Fala de um homem que foi condenado à morte e passou os últimos minutos esperando a execução. E o que impressionou Mitchkin não foi o medo do sujeito. Foi que naqueles minutos finais, cada segundo virou uma vida inteira. O condenado olhava um telhado, uma luz batendo em alguma coisa, e aquilo era enorme. Ele pensava que, se por algum milagre não morresse, transformaria cada minuto num século, e não perderia nada mais. E essa cena não é invenção. Dostoiévski foi levado ao pelotão de fuzilamento aos 28 anos, junto com outros presos políticos, e só descobriu que era uma encenação do Czar quando já estava no pátio esperando os tiros. Ele viveu aqueles minutos, e é isso que ele coloca na boca do personagem, que todo mundo chama de idiota. O sujeito que a sociedade inteira considera incapaz é o único ali que sabe quanto vale um minuto. E existe uma ideia de Epicteto, filósofo estoico que nasceu escravo em Roma. Ele dizia que quem quer melhorar em alguma coisa precisa se conformar com uma condição desagradável. Vai parecer bobo por um tempo. Vai errar na frente dos outros, vai falar coisa errada, vai ser motivo de piada. E quem não aceita essa parte simplesmente não avança, porque fica ocupado demais administrando a própria imagem. Toda pessoa que aprendeu qualquer coisa passou por isso. Quem começou a treinar e não sabia usar os aparelhos da academia, quem falou um idioma novo com sotaque ridículo, ou quem mandou o primeiro trabalho para alguém avaliar. O gosto ruim de parecer amador é o pedágio, e não tem desvio. Só que a maioria das pessoas paga esse pedágio em coisas pequenas, e se recusa a pagar nas grandes. Você aceita ser bobo aprendendo a dirigir, não aceita parecer bobo dizendo para alguém que sente falta dela. E não é preciso virar Mitchkin, isso nem é possível, e o livro deixa claro que também não é desejável. Ele foi santo demais para um mundo que não é, mas talvez dê para parar de ser Petersburgo, o que a sociedade manda, a cultura. Não é uma transformação, é uma diminuição. Uma vez ou outra não trocar aquele olhar, não emendar a piada quando alguém se expõe na tua frente. Deixar o silêncio incômodo existir por 3 segundos, em vez de resolver ele com ironia. E de vez em quando, ser você quem se expõe. Falar do plano sem o tom de brincadeira por cima que serve para você poder recuar depois. Elogiar sem a piadinha no fim. Vai parecer bobo, provavelmente alguém vai rir. Mas é só assim que se descobre uma coisa que aquela mesa toda esqueceu. As poucas conversas que ficam não são as espertas. São aquelas que alguém falou sério e o outro não riu.